Não faz muito tempo era comum que uma criança com síndrome de Down vivesse sobre uma expectativa de vida curta e extremamente limitada. A expectativa de vida dessas crianças raramente ultrapassava 2 décadas. E os preconceitos sobre a sua capacidade de desenvolvimento fazia com que os estímulos a uma vida normal fossem raros. Hoje, uma criança que nasce com a síndrome de Down tem quase a mesma expectativa de vida de qualquer outra criança. E já se sabe, deve receber os mesmos estímulos que as outras. Com as conquistas da medicina, torna-se cada vez mais comum ver essas pessoas especiais realizando e bem qualquer tipo de tarefa. Hoje eu converso sobre a síndrome de Down do nascimento à velhice. O nosso convidado é Gustavo Guida, médico geneticista do Hospital Pedro Ernesto, Hospital Universitário Pedro Ernesto e professor da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Gustavo, muito obrigada por comparecer ao nosso estúdio para a realização desse programa. Obrigado pelo convite, Yasmine. Bom, para começar, só para a gente levar para o público leigo, o que caracteriza a síndrome de Down e o que faz com que ela ocorra? Síndrome de Down é principalmente a duplicação de um pedaço pequeno do cromossomo 21. A maioria das pessoas que tem, na verdade, tem 3 cópias inteiras do cromossomo, mas um único pedaço específico já seria suficiente. A grande característica dela, a gente pode dizer que é um efeito como um dominó. Apesar desse pequeno pedaço parecer uma coisa tão insignificante, ele contém alguns genes que vão ter efeito sobre o produto de outros genes que vão afetar outros genes, fazendo uma reação em cascata que, na verdade, acaba alterando a expressão de proteínas de todo o corpo da pessoa. Essa é a principal característica, não é uma única alteração. Nós resumimos com uma trissomia do 21, mas, na verdade, você tem efeito em boa parte do genoma da pessoa nas interações entre os genes. E em que momento se dá esse diagnóstico? Já é possível verificar isso durante a gestação? Sim, uma boa parte dos pacientes com síndrome de Down apresenta algumas alterações perceptíveis tanto em exames de ultrassom quanto em alguns dos exames de sangue que uma gestante pode fazer durante a gestação. No caso, principalmente seriam as gestantes de baixo risco, ou seja, aquelas que não têm uma história familiar de síndrome de Down ou que não têm uma idade materna elevada, fazerem um rastreamento, tanto pelo ultrassom quanto pelo teste triplo, que é o sangue da própria mãe. E só posteriormente, aqueles casos em que você tem uma dúvida justificável ou uma razão para suspeita maior, você poderia complementar com exames mais invasivos, que vão colher material do próprio feto para confirmar esse diagnóstico. E antecipadamente se saber sobre essa síndrome faz alguma diferença no desenvolvimento da criança? No desenvolvimento da criança, não. Na preparação dessa família para receber essa criança, sim. É uma família que vai poder optar por um hospital de maior complexidade, um hospital que tenha possibilidade de, caso a criança necessite de um CTI neonatal, tem um suporte mais disponível. É uma família que já está preparada para caso haja necessidade de intervenção cirúrgica, cardiológica ou outro tipo de procedimento. Essa família já está ciente disso, essa família acaba tendo um sofrimento menor do que quando você junta a hora do parto e a hora do diagnóstico. A pessoa já está muito sensibilizada no parto e a gente percebe que, por mais que a pessoa sofra em qualquer momento no diagnóstico, se for antes do parto, se for depois, quando você junta esse diagnóstico com o momento do parto, as mães, os pais, avós, todo mundo que está lá junto, sofre esse impacto de uma maneira mais profunda. Eles estavam esperando só uma notícia boa e aí junta-se com uma notícia que eles não estavam preparados. Isso prejudica muito a aceitação da família. Bom, e com toda essa evolução que eu citei na abertura do programa, mudou um pouco a forma dessa família receber essa notícia? Evoluiu? As pessoas hoje ainda já percebem que é uma boa notícia o nascimento da criança, com todos os desafios que possam vir pela frente? Muito, muito. Muitas famílias hoje, quando tem o nascimento de uma criança com síndrome de Down, elas já conhecem outras pessoas com síndrome de Down que já sabem, a pessoa operou, a pessoa não precisou operar, não teve nada demais,
Ah, a criança cresceu, entrou na escola, está falando, está andando. Nossa, ela é tão simpática, está dançando, faz esporte. Então, muitas pessoas já têm uma noção de vida e de qualidade de vida desses pacientes. Então, essas pessoas com Down se tornaram mais visíveis para a sociedade, uma vez que estão conseguindo viver mais e se integrar melhor. Então, algumas famílias já têm um convívio prévio que diminui um pouco essa angústia. Bom, a gente vê que tem algumas crianças, até hoje a gente pode dizer alguns adolescentes adultos e até pessoas chegando na idade, na terceira idade com a síndrome de Down, e que os níveis de capacitação para determinadas funções são diferenciados. Onde é que está essa diferenciação? Existem níveis da síndrome de Down ou existem níveis de estímulos que essas pessoas recebem para se desenvolver melhor? Esse é um ponto que nós temos duas coisas bem diferentes atuando. Uma não tem um nível da síndrome de Down. O que eu costumo falar até com os pais é, se você pegar 10 irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, os gostos, aptidões, nível de capacidade para realizar tarefas diferentes vão ser diferentes entre os irmãos. Então seria muito estranho a gente esperar que pessoas com pais totalmente diferentes, só porque têm uma mesma alteração genética, tivessem o mesmo desempenho. Como eu disse no início, a gente tem um pequeno material genético tendo uma série de repercussões, mas ele está interagindo com todo o restante do material da pessoa. Então, muito dessa diferença de capacidade vem do que essa pessoa tem nos outros genes. Por que um tem uma malformação e o outro não tem? Por que um desenvolve mais capacidade cognitiva que o outro? Tem essa questão dos outros genes. Além disso, o estímulo realmente é muito importante. Outra coisa que eu sempre falo com os pais é, agora você tem uma criança, que tem síndrome de Down, mas é uma criança. Se você trancar ela no quarto, não deixar ela sair, ela não tiver contato com ninguém, vai ter o mesmo resultado que qualquer criança que você faça isso. Você vai criar um bichinho. Agora, se você dá a essa criança as oportunidades de se envolver com a comunidade, com a família, se desenvolver adequadamente, você vai ter um resultado positivo e ninguém, quando a criança nasce, sabe qual é o limite daquela criança. Bom, a gente vai voltar a falar sobre essa questão do desenvolvimento, que eu acho que hoje essa é a grande discussão, como levar a possibilidade dessas crianças se desenvolverem melhor. Vários filmes, inclusive, falando disso hoje. Mas antes de a gente chegar nesse ponto, você citou rapidamente algumas questões congênitas que essas crianças podem ter e que podem afetar a saúde delas. Quais são os principais problemas de saúde que as crianças com síndrome de Down podem vir a ter? E a evolução da medicina trouxe a perspectiva de uma vida maior por conta do tratamento dessas doenças? Podemos dizer que sim. A gente pode falar que o primeiro problema de saúde que ameaça essas crianças, até porque tem um início precoce e muitas apresentam, são as cardiopatias, as doenças congênitas do coração. Cardiopatia do Down pode ser desde uma malformação que tem pouca repercussão até malformações muito graves que podem levar ao óbito precoce. Uma causa importante de ganho de expectativa de vida foi, enquanto há 30, 40 anos atrás as pessoas achavam que uma criança com Down não deveria ser operada porque ia morrer de qualquer jeito, o tempo passou, a técnica melhorou e as pessoas perceberam que se essas crianças receberem os mesmos cuidados cirúrgicos das outras crianças, terão o mesmo resultado. Então essas crianças passaram a ter acesso à cirurgia, correção de malformações cardíacas e como o resto da população, quando tem uma malformação cardíaca, a maioria consegue sobreviver à cirurgia hoje e ter um desenvolvimento adequado na saúde melhor. Pensando já pelo lado do envelhecimento, do tempo que essas pessoas hoje conseguem viver, passaram a surgir com mais frequência as doenças autoimunes. Nesse ponto a gente encontra as doenças da tireoide, que a maioria dos pediatras já sabe mesmo que esses pacientes apresentam risco, mas outras doenças como intestino irritável, artrites,
e algumas doenças de pele, algumas alterações, mais a questão de queda de cabelo também, que são, se não são ameaçadoras à vida, marcam um pouco a vivência dessas pessoas, tornam mais perceptível elas no meio da população geral. Doutor Gustavo, para a gente finalizar esse bloco, eu queria que você fizesse uma análise sobre a preparação, o preparo dos médicos hoje, das equipes médicas, para receber essa criança com síndrome de Down. O Brasil tem uma formação acadêmica adequada? Esses profissionais conseguem passar essa notícia para os pais de uma forma construtiva e preparativa? Nos últimos 10 anos melhorou bastante isso, mas você ainda tem pediatras, obstetras, médicos de todas as especialidades formados desde a década de 50 até hoje na ativa. Então, tem muita diferença entre os níveis de conhecimento sobre a síndrome de Down e tem a diferença pessoal. Cada pessoa tem um jeito de dar notícia. Isso a gente não tem como ensinar para cada um. Mas é uma coisa que influencia muito. Se a pessoa aborda de uma maneira mais calma, menos preocupante, ou de uma maneira muito rígida, muito ríspida, a gente sempre tem esse feedback dos pais de como foi o momento da notícia, quem contou e como contou. Isso é uma coisa que o profissional de saúde tem de lembrar, porque impacta muito. Se ele é a primeira pessoa que vai falar, como ele for dizer isso, vai pesar na percepção inicial dos pais. E com certeza já é o início ali da abertura de espaço para bons estímulos, para estímulos que levem essa criança a se desenvolver melhor e a família também, né? A aceitação da criança depende muito disso. Quando uma mãe ouve, seu filho nasceu com um problema, não vai andar, não vai falar, não vai viver, é muito difícil depois você tirar esse estigma construído na cabeça dessa mãe e repassado às vezes por uma família inteira. Bom, então vamos falar um pouco mais desses estímulos no próximo bloco. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre a síndrome de Down do nascimento à velhice. Nosso convidado é Gustavo Guida, médico geneticista do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Bom, doutor Gustavo, a gente finalizou o bloco anterior já você citando algumas questões do desenvolvimento das crianças, da importância de se ter o estímulo por parte da família e até desse pontapé inicial aí que a equipe médica oferece para a família, esse acolhimento que permite uma visão diferenciada sobre o futuro dessa criança. Qual a importância de se iniciar esses estímulos ainda quando se tem um bebê com síndrome de Down e de que forma se iniciam esses estímulos? Exatamente como se começa com qualquer outra criança? A gente costuma indicar a chamada estimulação precoce. Esse bebê nasce, na maioria absoluta dos casos, com uma hipotonia importante. Então ele tem uma dificuldade de lidar com o próprio esquema corporal dele. E, diferente de um outro bebê, ele vai demorar mais tempo, na maioria dos casos, a conquistar esse tônus e esse esquema corporal. Então, iniciar o mais precoce possível ajuda que o desenvolvimento motor dele se torne mais próximo do que seria o normal. Na verdade, a gente considera que a única restrição para você iniciar precocemente é a doença cardíaca grave. Aquele paciente que não tem uma condição mais grave, que não está numa situação de CTI de risco de vida, assim que for possível deve iniciar a estimulação, que é principalmente um trabalho fisioterápico e de preparação, você tentar fazer um resgate da capacidade daquela criança. Então, quer dizer, uma criança que nasce sem a síndrome de Down, ela é acompanhada simplesmente por um pediatra. Uma criança com a síndrome de Down tem uma equipe multidisciplinar, pode-se dizer assim, quem trabalha com essa criança? Ela vai ter o pediatra dela, que é fundamental, como toda criança deve ter. A gente sempre reforça que o que a criança com síndrome de Down faz, o que toda criança precisa, mais as necessidades próprias dela. O geneticista, sempre que possível, deve estar nessa equipe, até como uma maneira de você garantir um cuidado com as questões mais específicas
mas ele vai fazer uma orientação da família, de riscos de recorrência e do cuidado daquela criança. Mas não podemos esquecer, essa criança vai precisar de uma avaliação cardiológica, pelo menos a avaliação inicial para descartar alguma malformação. Se tiver algum problema, vai ser acompanhada pelo cardiologista por um período variável de acordo com o problema que apresenta. Além disso, o estímulo com a fisioterapia, com o fonoaudiólogo, vão ser importantes em momentos distintos da vida dessa criança. Muitas vezes você começa com a estimulação, passa por uma fisioterapia para a deambulação e depois você entra numa terapia ocupacional, na verdade, uma capacitação para as atividades comuns do dia a dia. Além disso, essa criança vai precisar de um psicopedagogo, muitas vezes para o desempenho das atividades escolares dela, pode ter necessidade de acompanhar com outros médicos, como qualquer criança, um alergista, um otorrino, pode ter necessidade, mais frequentemente até, de ir para um endocrinologista, um acompanhamento voltado para a questão hormonal dela e, à medida do que for surgindo, novos atores podem se juntar a esse grupo, mas nunca uma criança para ser vista por um profissional sozinho. Bom, uma temática que foi muito discutida, é muito discutida em alguns momentos pela sociedade, é a questão da escola para criança com síndrome de Down. Colocar uma escola comum, tradicional, com outras crianças, trabalhando essa diferença, ou colocar numa escola especializada ao atendimento a essas crianças com síndrome de Down. Hoje essa discussão parece que se tornou um pouco menos nervosa, né? A sociedade começa a aceitar a presença dessas crianças em escolas comuns. Na sua opinião profissional, tendo em vista as experiências que você já teve, como é que você enxerga essa questão? O ideal é a criança estar junto com outras ou ela ter um direcionamento focado a partir de uma escola especializada? O ideal é que essa criança esteja numa escola. Agora, qual a escola vai depender de qual é essa criança. A gente não tem uma resposta pronta para todos. A gente tem de lembrar que as condições no Brasil são muito diferentes. Enquanto em algumas cidades você realmente conta com escolas especializadas em síndrome de Down, escolas que atendem só pacientes, alunos com a síndrome de Down, isso não é a realidade na maioria dos locais. Então o que a gente tem de saber sempre é o que vai ser melhor para essa criança de hoje. É uma criança que tem capacidade de conviver bem com as outras crianças, que pode aprender, é uma criança que já está apta para entrar num estímulo de alfabetização. Então, com certeza, a melhor coisa para ela vai ser estar numa escola comum. Até antes, a maioria dos lugares não tem acesso a uma escola especial. Se essa criança já faz uma atividade como físio, fono, já faz atividades de estímulo, o maternal, o jardim, numa escola regular, não é problema algum para ela. E, à medida que vai se tornando mais exigente a escola, a gente precisa ver até que ponto vai ser benéfico para a criança. A gente não pode querer que uma criança que não conseguiu ainda ter uma capacidade adequada de fala, de cuidado, não, vamos colocá-la no CA, na alfabetização agora, vamos tentar que ela chegue ao ensino médio. Não é uma expectativa razoável. A gente tem de primeiro resolver os primeiros problemas. Se ela tiver conquistas suficientes para isso, vamos seguindo, mas sem forçar a criança. O principal não é o sonho dos pais ou a expectativa que uma escola criou, que uma associação ou que alguém botou para a gente, mas o que aquela criança pode fazer? Pelo que você está enfatizando bastante, como qualquer pessoa, essa criança vai ter limitações diferenciadas entre os outros que também têm síndrome de Down. E, com certeza, a questão profissional passa pela mesma avaliação. Quer dizer, cada pessoa tem uma limitação aqui, outra ali, e vai escolher a sua profissão dentro dessa perspectiva. Agora, a gente começa a ver realmente essas pessoas no mercado de trabalho, com essa expectativa de vida ampliada, com esse desenvolvimento mais facilitado. Como é que está isso hoje? Como é que está a questão do mercado de trabalho, a aceitação dessas pessoas e a capacitação deles? A aceitação acabou sendo
até um pouco obrigatória, já que a maioria das empresas grandes tem uma cota a cumprir de pessoas com deficiências. E realmente, para um empresário, uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com deficiência, que dependendo do ramo dele, é extremamente fácil de empregar. Uma pessoa com síndrome de Down, que teve um bom desenvolvimento, que foi treinada de maneira adequada, consegue realizar muitas tarefas de maneira plenamente satisfatória. Então, não é uma coisa absurda. E o que você vê muitas vezes é quem emprega um desses pacientes, quem emprega uma dessas pessoas, muitas vezes no futuro vai se mostrar bastante aberto para empregar mais e mais dessas pessoas, porque sabe, depois que quebra aquele choque inicial, sabe que não vai ser nada impeditivo, não vai ser nada que atrapalhe o bom funcionamento daquela função. E hoje, infelizmente, ainda falta muito locais onde você possa ter estímulo de capacitação, de treinamento profissional para aqueles pacientes que chegam à adolescência, não só o síndrome de Down, paciente com qualquer tipo de atraso de desenvolvimento, quando chega à adolescência, muitas vezes os pais não conseguem ainda encaixar num programa para treinamento profissional. E esse é uma nova barreira que a gente tem, poder treinar essas pessoas para terem, não porque elas têm de trabalhar para ganhar dinheiro, não, elas têm de trabalhar para ter uma vida mais completa possível, para ter, da mesma maneira que foi importante elas entrarem na escola nas décadas passadas e conviverem com aquela sociedade escolar, vai ser importante essas pessoas que tiverem condições entrarem no mercado de trabalho. Isso que vai tornar elas cada vez mais visíveis, vai permitir terem uma vida mais próximo possível do normal. Então, falando em normalidade, então, a questão da afetividade, muitas vezes, dessas pessoas, alguns profissionais comentam, eu conversei com alguns profissionais a respeito disso por conta de uma matéria aqui para o Canal Saúde, comentam que eles são muito afetivos, muito carinhosos. Essa questão da afetividade, como é que funciona para uma pessoa com síndrome de Down? Eles têm uma afetividade exacerbada? A sexualidade é diferenciada? Como é que é isso? Na verdade, a gente tem duas coisas diferentes. Essa afetividade, realmente, a criança com síndrome de Down, muitas vezes ela é bastante carinhosa. Até porque ela tem menos inibições que uma outra criança. Até porque muitas vezes ela é cercada também de cuidados de uma maneira que faz com que ela se torne uma pessoa mais carinhosa. Como falei anteriormente, se você cria um bicho, você tem um bicho. Se você cria uma pessoa com cuidado, com carinho, essa pessoa vai devolver para o mundo aquilo que recebe. Então eles realmente têm com muita frequência uma expressão de afeto mais intensa. Agora, quando a gente chega na questão da sexualidade, mudamos. O que acontece é, eles são mais normais do que a maioria das pessoas pensam. Então vão chegar na adolescência como qualquer outro adolescente e vão receber os mesmos estímulos hormonais. Então eles vão, em algum momento, descobrir que tem uma coisa muito interessante, muito gostosa de fazer, e eles só não receberam ainda o quê? A orientação social de quando é adequado ou não. Mas, na verdade, o comportamento de um adolescente com síndrome de Down não é muito diferente do comportamento de qualquer outro adolescente. Ah, ele é hipersexualizado? Não, ele é sexualizado como qualquer adolescente. A diferença é que um outro adolescente tenta restringir suas atividades para quando elas são adequadas, enquanto muitas vezes o paciente com síndrome de Down, se não foi orientado quanto a isso, se torna muito mais exposto, muito mais aberto. Mas nisso eles são absolutamente normais. Estranho seria o contrário. Bom, que bom que a gente vê essa questão da síndrome de Down sendo debatida e tendo a evolução da medicina ali paralelamente, construindo uma perspectiva e uma expectativa de vida melhor para essas pessoas. Dr. Gustavo, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no nosso estúdio, muito elucidativa a conversa. Muito obrigada. Obrigado.
Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode enviar comentários para canal@fiocruz.br. A gente fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá!